General imprimiu no Planalto plano de execução de Lula, Alckmin e Moraes, com Bolsonaro no palácio. O general reformado Mário Fernandes, ex-secretário-geral da Presidência, é a peça-chave da Operação Contra-Golpe, investigação sobre o plano de assassinato do presidente Lula, do vice-geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, fechando ainda mais o cerco à cúpula do governo. Jair Bolsonaro nas apurações sobre uma tentativa de golpe de Estado. A Polícia Federal descobriu que Mário Fernandes é o autor do arquivo que detalhava a possibilidade de envenenar Lula, matar Alckmin e explodir Moraes. Também identificou que o documento foi impresso no Palácio do Planalto no dia 9 de novembro, semanas depois da derrota de Bolsonaro nas urnas, e posteriormente levado até o Palácio do Alvorada, residência do chefe do Executivo. A impressora usada pelo general foi a do gabinete da Secretaria-Geral. O nome do arquivo impresso era Planejamento. Exatamente a primeira palavra que aparece no título do documento. Planejamento, punhal verde e amarelo. 40 minutos após a impressão, o general registrou entrada no Alvorada. O documento trazia detalhes sobre a Operação Punhal Verde e Amarelo, com o audacioso plano de assassinato Lula, Alckmin e Moraes. O arquivo se referia ao petista como Jeca. O presidente seria morto por envenenamento, previam os militares. Eles pretendiam eliminar Moraes por meio da explosão de uma bomba. Nesta terça 19, a Polícia Federal prendeu o grupo por ordem de Mores. Mário imprimiu o planejamento da Operação Punhal Verde e Amarelo na mesma impressora no dia 6 de dezembro de 2022, às 18h09. Segundo a PF, enquanto o general imprimia o arquivo, os aparelhos do Kid Preto, Rafael Martins de Oliveira, lotado no Batalhão de Ações e Comando, e do Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência, estavam conectados na rede de internet do Palácio do Planalto. Ainda de acordo com os investigadores, nesse mesmo horário Bolsonaro também estava no Planalto. A PF chegou a tal informação por meio da análise de um grupo que Cid mantinha em seu celular, chamado Acompanhamento, sobre a rotina do então presidente. Naquele dia, Bolsonaro acompanhou a posse de ministros no Superior Tribunal de Justiça e, às 17h56, foi para o Alvorada. Lá o chefe do executivo ficou por 35 minutos e então se dirigiu para a residência presidencial, que de preto integrava a Copa 2022. A PF destaca que Rafael de Oliveira, o Kid Preto que estava no Planalto, quando foi impressa a segunda via do plano Punhal Verde e Amarelo, foi um dos integrantes da Operação Copa 2022, que efetuaria a prisão e execução do ministro Alexandre de Moraes no dia 15 de dezembro daquele ano. Como mostrou o Estadão, os oficiais chegaram a colocar o plano em execução, usando até carros do Exército para monitorar o ministro. A ação dos Kids Pretos foi inclusive aprovada em uma reunião na casa do ex-ministro da Defesa General Braga Neto, diz a PF. Segundo a Polícia Federal, Mário Fernandes, general de brigada na reserva, seria integrante do núcleo de oficiais de alta patente com influência e apoio de outros núcleos, descrito na investigação sobre a trama golpista gestada no governo Bolsonaro. Os membros de tal núcleo, utilizando-se da alta patente militar que detinham, agiram para influenciar e incitar apoio aos demais núcleos de atuação por meio do endosso de ações e medidas a serem adotadas para a consumação do golpe de Estado, diz a corporação. Os investigadores dizem que Mário é um dos militares mais radicais do referido núcleo militar, conforme relatado pelo próprio Cid em sua delação. O inquérito aponta que o general promoveu ações de planejamento, coordenação e execução de atos antidemocráticos, inclusive com registros de frequência ao acampamento, montado nas adjacências do QGX, e até mesmo de relação direta com manifestantes radicais que atuaram no período pós-eleições de 2022. Em uma das fatídicas reuniões de cúpula do governo, Jair Bolsonaro, ocorrida em 5 de julho, foi Mário quem bradou: "Daqui a pouco nós estamos nas vésperas do primeiro turno. E aí, com a própria pressão internacional, a liberdade de ação do senhor e do governo vai ser bem menor. A população vai começar a acreditar que não. Então tá tranquilo, o governo não tomou a medida mais radical. Tá tranquilo. Então acho que realmente nós precisamos ter um prazo para que isso aconteça, e não para que eles raciocinem que é importante avaliar essa possibilidade, mas principalmente para que uma alternativa seja tomada, como o senhor mesmo disse, antes que aconteça. Porque no momento que acontecer, é 64 de novo. É uma junta de governo? É um governo militar? É um atraso de tudo o que se avançou no país? Porque isso vai acontecer.
O país vai ser todo desarticulado. A PF acessou as mensagens de Mário, identificou mensagens com tom antidemocrático trocadas com outros militares relacionados aos ideários golpistas. Debateu inclusive como alegar fraudes nas eleições. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. Segundo a Polícia Federal, o general inclusive sabia da reunião, junto dos chefes do Exército e da Marinha, em que foi apresentada a Bolsonaro a minuta do golpe de Estado. Naquele dia, Mário enviou a Cid o seguinte áudio: Força Cid, acho que você está tendo uma reunião importante aí agora no Alvorada. Pô, mostra esse vídeo pro comandante, cara. Se possível, transmite durante a reunião, porra. Isso é história. E a história é marcada por momentos como esse que nós estamos vivendo. Agora, força. Uma das gravações que mais chamou a atenção da Polícia Federal foi a que Mário enviou a Cid, em 9 de dezembro, comemorando que o então presidente Jair Bolsonaro aceitou o nosso assessoramento. Força Cid, meu amigo. Muito bacana o presidente ter ido lá à frente ali do Alvorada e ter se pronunciado. Cara, que bacana que ele aceitou aí o nosso assessoramento. Porra, deu a cara pro público dele, pra galera que confia, acredita nele até a morte. Foi muito bacana mesmo, cara. Todo mundo vibrando. Transmite isso pra ele. E vou te colocar aqui abaixo um texto que eu recebi do Lucão, que é o do Ilho, que é um caminhoneiro famoso aí pra caramba, que tá lá no QG já há mais de 30 dias. E aí, porra, ele se emocionou. Tava com a família aí e assistiu hoje lá em loco, presencialmente, as palavras do presidente, cara. Olha aqui o texto abaixo que ele mandou. Se tu avaliar que é coerente, mostra pro presidente também, cara. Força, disse. No dia 15 de dezembro, data em que estava prevista uma operação para prender, executar Moraes, Mário Fernandes pede ao então ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o general Ramos, que blinde o presidente contra qualquer desestímulo, qualquer assessoramento diferente. É agora, comandante. Tem que tomar iniciativa, tem que fazer as coisas agora, comandante. O que eles estão aprontando não está escrito. O Supremo não está escrito. Ainda bem que o Senado barrou lá um pouco. Ainda bem que o Senado barrou. Olha o que eles estavam aprontando. Não é possível. Será que tem cabimento? Vocês vão engolir seco isso aí? Não conta, comandante. O senhor é outra estirpe. Eu confio no senhor, comandante. No entanto, em dezembro, Mário Fernandes começou a ficar frustrado com as Forças Armadas, que estariam aguardando uma decisão política para atuar. Ele afirmou a um coronel: Cara, porra, o presidente tem que decidir e assinar esta merda, porra. Ponto focal do governo Bolsonaro com golpistas. Segundo a Polícia Federal, Mário era a quem pessoas acampadas em frente ao QG do Exército recorriam em busca de ajuda. Pediram, por exemplo, que ele ajudasse a viabilizar a entrada de uma tenda no acampamento. Também solicitaram ao general orientações sobre como os bolsonaristas deveriam proceder durante manifestações. A PF quer investigar se a solicitação inclusive tem relação com atos de 12 de dezembro de 2022, data em que houve a tentativa de invasão à sede da PF em Brasília. Para os investigadores, Mário Fernandes era o ponto focal do governo Bolsonaro com os manifestantes golpistas. Além de receber informações, também servia como provedor material, financeiro e orientador dos manifestantes antidemocráticos, instalados nas adjacências do QGX em Brasília DF, que teve papel fundamental na tentativa de golpe de Estado perpetrada no dia 30/2023, ressaltou a PF. Mário Fernandes, o ponto focal do governo Bolsonaro nos manifestantes golpistas. A figura de Mário Fernandes emergiu como uma das mais controversas no cenário político brasileiro, especialmente após os eventos tumultuosos do dia 08 de janeiro de 2023. A Polícia Federal, PF, descreveu Fernandes como um verdadeiro ponto focal do governo Bolsonaro em relação aos manifestantes que tentaram desestabilizar a democracia. Essa caracterização não é meramente um rótulo, mas sim um reflexo de um papel ativo e multifacetado que ele desempenhou durante um momento crítico para a nação. De acordo com as investigações, Mário Fernandes não apenas atuou como um intermediário, mas também como um fornecedor vital de recursos materiais e financiamentos para os manifestantes. Essa atuação foi crucial para o fortalecimento dos grupos
que se opunham à ordem democrática, especialmente nas imediações do QG do Exército em Brasília. A PF ressaltou que Fernandes não se limitou a receber informações. Ele também foi responsável por oferecer orientações estratégicas, o que o coloca em uma posição de destaque e influência nas ações golpistas. A ideia de que uma figura central do governo poderia estar tão intimamente ligada a essas mobilizações levanta questões sérias sobre a comprometimento institucional e a lealdade ao Estado de Direito. O envolvimento de Fernandes sugere uma rede complexa de apoio e coordenação que transcende a mera participação cívica, implicando um engajamento ativo em atividades que visavam a ruptura da democracia. As repercussões do envolvimento de Mário Fernandes estão longe de ser apenas políticas. Elas têm um impacto profundo na sociedade brasileira. O fato de que um membro próximo ao governo estava orquestrando e apoiando manifestações que buscavam deslegitimar as instituições democráticas indica uma fragilidade na confiança pública. Para muitos, isso representa uma traição não apenas aos princípios democráticos, mas também à segurança e à estabilidade do país. Além disso, o caso de Fernandes exemplifica uma tendência crescente de radicalização política no Brasil. O apoio material e financeiro que ele forneceu aos manifestantes é um sinal de que a polarização não é apenas uma questão de retórica, mas uma realidade que se manifesta em ações concretas. Essa dinâmica gera um ciclo vicioso, onde a intensificação do extremismo pode levar a novas tentativas de desestabilização, criando um ambiente em que o diálogo e a convivência pacífica se tornam cada vez mais difíceis. À medida que a investigação avança e mais detalhes sobre o papel de Mário Fernandes e de outros indivíduos emergem, é vital que a sociedade brasileira reflita sobre o que esses eventos significam para o futuro político do país. O caso não é apenas uma questão de um indivíduo, mas uma oportunidade de examinar as estruturas que permitem que tais comportamentos prosperem. É um chamado à ação para que cidadãos, líderes e instituições se unam na defesa da democracia e na promoção de um ambiente político saudável e respeitoso. Neste contexto, a figura de Mário Fernandes se torna emblemática não apenas do que aconteceu, mas do que pode acontecer se as lições não forem aprendidas. O futuro do Brasil depende da capacidade de todos os setores da sociedade de reconhecer e combater as ameaças à democracia, garantindo que nunca mais se repitam os erros do passado. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!